Rosquinha de peito. Quando eu recomendo usar? Se você já começou a amamentar e sentiu dor no mamilo ao encostar na roupa, principalmente o sutiã, você sabe quanto isso incomoda. E normalmente nesse momento começam a surgir várias indicações. Uma delas é a concha, que eu já expliquei porque não é recomendado. E aqui entra uma alternativa que faz muito mais sentido na prática: a rosquinha de peito. Eu sou Camila Bamberg, criador do Mundo é Mãe, e aqui informação acolhe, transforma sua vivência materna. A rosquinha não é um item bonitinho de enxoval, não é algo que todo mundo fala, mas ela resolve um problema muito específico e de forma simples. Quando existe dor, sensibilidade ou fissura no mamilo, o que mais incomoda muitas vezes nem é só a mamada, também é o contato com a roupa com essa pele. E esse atrito constante pode aumentar ainda mais o desconforto e dificultar a recuperação. E a rosquinha entra exatamente aí. Ela cria um espaço, mas sem pressionar diretamente o mamilo. Diferente da concha, ela não mantém aquela região abafada, não gera o mesmo nível de umidade e não cria essa pressão contínua sobre a lesão. E isso faz total diferença. Porque quando existe uma fissura, a gente precisa pensar em cicatrização. E cicatrização não acontece só porque você está passando alguma coisa. Ela depende do ambiente, se existe pressão constante, se existe umidade excessiva e se a região não consegue se manter mais estável. Isso pode atrasar esse processo. E é por isso que eu prefiro a rosquinha nesses casos, porque ela protege sem interferir tanto no ambiente do mamilo. Mas aqui entra um ponto importante: ela não resolve a causa da dor. E isso precisa ser muito claro. Se existe fissura, se existe dor persistente, a primeira coisa que precisa ser olhado é a mamada. A pega, o posicionamento, a forma de como o bebê está sugando, como está sendo feito a retirada desse peito. A rosquinha entra como suporte e não como uma solução. E isso muda completamente a forma de usar. Eu indico, sim, em casos de dor importante ao contato, sensibilidade aumentada, principalmente nos primeiros dias, mas não como um item obrigatório e não como substituto de ajuste. E aqui está o erro. Mais comum é a mulher tentar resolver a dor só protegendo o mamilo, mas continua com uma mamada que machuca e aí a dor não melhora. Então não é sobre escolher o acessório certo, é sobre entender o que está acontecendo e usar o acessório como um apoio e não como base. E se você está grávida, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre a rosquinha. E tudo bem, porque mais importante do que sair comprando é entender o quanto isso faz sentido para você. E isso te dá autonomia, porque você não entra no desespero de tentar de tudo. Você escolhe o que é melhor para você. E para fechar, eu quero que você leve isso. Proteger o mamilo do atrito ajuda, mas o que resolve de verdade é ajustar a mamada. E quando isso acontece, tudo começa a caminhar melhor. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal e encaminha para uma gestante ou mãe que está passando por isso também. Informação aqui acolhe, transforma sua vivência materna. Se vemos no próximo vídeo.